Tchau, tchau, maus comportamentos, falta de caráter, falha na personalidade, todos os transtornos e problemas, psicoses, tudo para trás. Veja o que diz Jó, o homem que foi provado por Deus e testado por Satanás. Veja aqui em Jó capítulo 1, verso 1 e 2. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e a vida de Jó parecia perfeita. Os filhos viviam em banquetes, era o homem mais rico da terra. Tinha posses por todos os lados, animais de todos os tipos, uma família rica e feliz, e estava na plenitude do gozo no Senhor. Mas um intruso entrou na história. Não é na história de Jó. Um intruso entrou na história nos céus. Foi Lúcifer quem apareceu lá no céu, e aí a confusão se estabelece. Vamos ver então qual é o antídoto para esses grandes problemas do ser humano, quais sejam complexo de inferioridade, depressão, a questão da inferioridade, do egoísmo, do egocentrismo. Todos esses traços de personalidade destrutiva vão ser agora alvo de Satanás na vida de Jó. Mas vamos ver o que acontece, porque em Jó capítulo 1, verso 6, conta a história. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Numa outra tradução, os anjos. Por quê? Porque aqui os filhos de Deus se referem aos habitantes de todos os mundos criados por Deus. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, portanto, não foi o único planeta a ser criado, tampouco o único a ter habitantes. Mas nos concílios, nas regiões celestes, como veremos hoje, apareciam ali todos os homens representantes desses planetas. Ali deveria estar Adão como representante do planeta Terra. Mas, né? Que pena. Sobrevivendo por meio da adoração, o tema de hoje. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Olha, um intruso nos céus. Ali o inferno retornou ao paraíso celestial. Não se contentou em fazer inferno apenas na terra. Foi expulso anteriormente dos céus, mas retornara. Agora, como? Se ele havia sido expulso, ele arrumou um pretexto. Agora ele era o representante seu e meu, o representante do planeta Terra. Era, não é mais. Mas naquela ocasião em que Jó vivia, nós temos ainda ele como o representante da Terra nos céus. Até que Jesus cumpriu a promessa de Gênesis capítulo 3,16, esmagou a cabeça da serpente e passou a ser o meu e o seu representante nos céus. Então, Satanás também veio entre os filhos de Deus. De onde você veio? A pergunta que Deus faz a Satanás. O Senhor também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Qual lugar você representa para estar sentado aqui no concílio? Quem você pensa que é para estar aqui? Você já foi expulso daqui. De onde você veio? De que lugar você é representante? Satanás respondeu ao Senhor: a disputa se estabelece. De perambular pela terra, andar por ela. Como quem diz: agora a terra é minha, eu ando por onde eu quero, para cima, para baixo, diz o original, para todos os lados, eu vou onde quero. E ele disse para Jesus, lá quando Jesus tinha sido tentado 40 dias em jejum, e sendo tentado pelo diabo, o diabo fala para Jesus assim: posso te dar tudo isso se me prostrado me adorares, porque a mim me foi dado, me foi entregue por Adão. O domínio que Jesus disse: dominai e enchei a terra, multiplicai e enchei a terra, domine. E também disse para Caim: domine, porque o pecado está à tua porta. Mas a falta de domínio faz com que Satanás tome conta de nós e traga traços perniciosos de personalidade, de caráter, aflições psicológicas, e tudo isso, doenças, faz com que nós voltemos a Deus. Mas Jó era um homem justo e bom. Ele não precisava voltar a Deus. Ele estava vivendo conforme os preceitos de Deus, sendo uma luz no mundo, sal na terra. No entanto, Satanás invade os céus e invade a vida do justo na terra. E Deus permitiu. Por quê? Vamos saber. De perambular pela terra e andar por ela, disse então:
E no verso 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Antes de continuar, é importante destacar que está logo no verso 9. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Disse Satanás. Então, Deus tinha reparado em Jó, mas também Satanás havia reparado em Jó. Ele era um destaque diante do universo, uma coisa a ser observada, uma pessoa, uma luz que brilhava tanto que o universo inteiro a contemplava. A terra parecia o sol do universo pela figura de Jó. Ele estava sendo observado pelos mundos, um homem a quem Deus observava e a quem Satanás estava temendo e também questionando. E Deus dizia dele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita mal. Aqui o teme, na palavra do original hebraico, diz a pessoa que tem honra, que admira o nosso Jesus, o nosso Salvador, que tem uma moral ilibada. Esse era Jó. E então Satanás responde, será que Ló não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O desafio estava lançado, e agora o universo, todos os seres de outros mundos, os embaixadores de outros planetas, os representantes de outros mundos que já haviam visto a guerra entre o bem e o mal nos céus, o anjo mau ser expulso, agora perplexos, estavam ali observando o debate entre Deus, Jesus Cristo, na verdade, que aqui está dizendo, e Satanás. A guerra entre o bem e o mal, o conflito dos séculos se estabelecer ali. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Bem, nós vamos ver então o que eu estava dizendo antes em 1 Coríntios 4, verso 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Então, nós percebemos aqui que Paulo diz que nós somos espetáculos para anjos e para os filhos de Deus nos outros mundos, nos concílios celestes. A Bíblia fala em vários lugares desses concílios. E aqui Satanás perverte. O que está fazendo aqui? Pervertendo, atrapalhando o concílio. Mas ele tinha uma razão. Ele estava ali para representar o mundo dos pecadores. E mais, nós vemos também em 1 Pedro 2, verso 9, e poderíamos citar inúmeros outros trechos que dizem semelhantemente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós somos um povo escolhido como Jó. Jó estava dando testemunho, você e eu também devemos dar diante do universo, não é apenas para o nosso próximo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, mas essa luz brilha pelo universo e vai fazer de nós um sol, como o nosso sol da justiça, que é Jesus Cristo, fez de nós novamente pessoas justificadas, e agora podemos fazer as obras que ele fez. Vamos ver compreender, então, os mecanismos que Deus tem para dar testemunho diante do universo dos méritos do ser humano através de Cristo Jesus. E vamos ver que Jó reconhece que esse mérito não era dele, apesar de todo o sofrimento que ele suportou. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, ele não perdeu tempo, ele foi atormentar Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, nós percebemos aqui que as filhas e filhos estão também da mesma forma escritas como os filhos de Deus do universo, né? Que nós falamos antes que certo dia os anjos, os filhos de Deus do universo. Então a mesma expressão aqui. Num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou ali para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Satanás trouxe ali os mensageiros, os salvos, os redimidos, para trazer ali uma mensagem. Eu fui o único a ser salvo de todos os teus bens e todos os seus servos. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. As posses de Jó estavam todas se dissipando em minutos, em diferentes lugares, por diferentes razões. Ah, que tormento Satanás traz na nossa vida! E ele traz com licença dos céus quando nós estamos sendo luzes para o universo. Porque ali Deus justifica o seu objeto de salvação, você e eu. Ele está justificando diante do universo o amor que ele tem por nós, o motivo do resgate. O universo poderia dizer como ateus: aos seres de outros mundos, por que não destrói logo esses Sodomas e esses Gomorras? Esses habitantes desse planeta são maus, continuamente maus. O dilúvio não acabou com a história, mas é o que precisava acontecer aqui, eliminar esse planeta, essas pessoas, esses seres tão terríveis que não merecem a sua graça e o seu amor. Mas Jesus usa homens como você e eu para testemunhar. Então, seguiu seus filhos, enquanto ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, em casa de um irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração. Como? Ele não passou a se lamuriar, ele curtiu ali um momento de tristeza, um luto terrível, raspou a cabeça, raspou-se, rasgou suas roupas, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa esse homem poderoso a dar esse testemunho dentro do universo. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Eu não tenho direito sobre nada. Tudo foi Ele que me deu. Eu te louvo, meu Deus, também por isso. Ah, que lição Ele está deixando para mim. Quando nós nos convencemos que não temos direito, mas que somos abençoados por Deus em todas as coisas que temos, desde a nossa vida, da nossa existência, muitos dos males psicológicos vão embora. Ah, a sensação de menosprezo, de desprezo próprio, de inferioridade, assim como de superioridade, os sentimentos que estão superlativos em relação à nossa existência deixam de existir, porque confirmamos em Jesus o máximo, e é a Ele que louvamos. Então, nós vemos no capítulo 1, versos 20 e 21, que Ló reagiu em louvor. Ele reconheceu, ele disse que não merecia nada, mas deu graças. Por quê? Porque ele teve ali um momento de comunhão com Cristo. Que lição poderosa! A lição continua no livro de Jó, até que no final de todo o livro, Deus o recompensa restituindo tudo, todas as suas riquezas, os amigos que ele havia perdido, a família, e muito mais e em dobro. E além de tudo, ele deu o testemunho dele diante do universo. Foi forte o suficiente para ser como Jesus, que futuramente viria a esse planeta, daria sua vida, sofreria toda a infâmia, para salvar a você e a mim. E então podemos todos nós dizer o que está em Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem em oração. Vê e entende, dê louvores ao nosso Deus. Vê e entende, digita aí na sua mídia social, hashtag Vê e Entende, vai ser direcionado a uma das mídias sociais da sua preferência. Assista, curta, compartilhe o programa Vê e Entende e ore comigo.
Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, agradecidos por mensagens que nos animam em momentos de dificuldades, que dão uma outra perspectiva para mostrar uma missão que temos aqui na terra diante de os homens, diante de anjos celestes, diante de outros filhos Teus de outros planetas. Nós te agradecemos por nos usar. Dá-nos força, fé e questão de também podermos compreender que quando provados, também estamos sendo aprovados por Ti diante do universo. Abençoa assim, aprovando a esses Seus filhos que assistem a esse programa. É a bênção que eu peço para cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã. Vê e entende, curte, compartilha e segue essa programação.